Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Chester News. Nesse Chester News eu quero falar sobre um tema espiritual, religioso, né? Não necessariamente judeu, cristão ou islâmico, Deus de Abraão, mas de quem acredita em Deus em geral. Nas escrituras sagradas, né, o Antigo Testamento, a Torá, o Novo Testamento e o Corão, tem muita questão da passagem que fala do temor a Deus, né? Eu gostaria de ressaltar que essa é a minha opinião, né? A gente está vendo uma época de aumento de extremismo, né? É muito lamentável isso, porque a humanidade conquistou a liberdade religiosa, a liberdade de expressão com muitas lutas. Por exemplo, os cristãos católicos e protestantes tiveram guerras sangrentas na história da humanidade, por intolerância, por um achar que tem a razão, o outro não. E a liberdade religiosa, a liberdade de expressão foi conquistada pela humanidade com muito esforço. Você professar sua religião, sua fé, sua crença política, ideológica, isso foi conquistado com muito sofrimento pela humanidade. E tem um filósofo muito importante do iluminismo que fala que as conquistas da humanidade, elas não são para sempre. Então, já houve retrocessos imensos na história da humanidade. Então, assim, eu faço um apelo a você que está sendo extremista, está indo pelo caminho do extremismo, do ódio, da polarização. Meu vídeo anterior aqui no canal fala sobre extremismo, especial de 1 hora. Eu moro aqui em Santos, né? Sou de Santos, nasci aqui em Santos, morei no interior por um tempo e eu tô com o boneco aqui, ó, do Monte Serrate. É um local turístico em Santos que tem um bondinho e eu já tinha ido lá quando era criança, mas não lembrava como é bonito lá. Eu não estou recebendo nada para fazer isso, mas se você vier a Santos, tem a Bolsa do Café, lugares históricos maravilhosos. E o Monte Serra é um cassino, era um cassino dos anos 30. Então, assim, você faz uma viagem no tempo. Era um cassino, tem um salão, é maravilhoso lá. Se você está em cruzeiro, passando por Santos, a trabalho, a turista, vá no Monte Serrate, que é uma vista de Santos, assim, do porto. Parece que você está em outra dimensão, é um negócio inexplicável. Com todo respeito, né, eu amo o Rio de Janeiro, Cristo Redentor, mas o Monte Serra aqui em Santos é maravilhoso. Tem um bar bonito, tem um chão, é um lugar assim, você parece que está em outra época, tem mais de 100 anos ali as coisas, é da década de 30, tem as fotos históricas, as fichas do cassino, é maravilhoso. Assim, eu fiquei, eu tô até agora, assim, nossa, que lugar bonito, e se eu soubesse eu tinha ido lá antes. Então é isso, é uma dica para quem estiver aqui passando por Santos, cruzeiro, turista, visite o Monte Serrate, que é um lugar seguro, bondinho, ele tem uma manutenção muito boa. Não é igual ao Cristo Redentor, mas o Monte Serra aqui em Santos tem uma vista maravilhosa, um restaurante, ótimo atendimento lá em cima. Você vai amar a vista. Se você for turista, estiver passando por Santos, visite o Monte Serra, que é maravilhoso. Enfim, nesse vídeo eu quero falar sobre o tema do temor a Deus, que é presente nas várias ramificações religiosas. Eu quero deixar claro que essa é a minha opinião. Em espiritualidade, relações humanas, nas ciências humanas, não existe certo ou errado. Às vezes a sua verdade é diferente da minha verdade e é assim mesmo que Deus fez. Cada pessoa às vezes tem uma opinião que serve para ela mesma. Se talvez a minha opinião for igual à sua, beleza. Se não for, de boa, normal. Como diz no Brasil, segue o jogo, né? A gíria de futebol. A vida que segue. Todo mundo tem direito de ter opinião, não ter opinião, se posicionar, não se posicionar. Eu estudei muitos anos teologia, espiritualidade. O meu pai me passou esse vício de estudar teologia. Ele era formado em teologia, ele era católico, ia na missa todo dia. Tenho um carinho muito grande pelo meu pai, mestre Júlio. Meu pai, que eu digo da terra mesmo, meu pai biológico. Ele faleceu e eu tenho um carinho muito grande por ele. Enfim, o temor a Deus é um assunto que está tanto no judaísmo, cristianismo, islamismo, e todo mundo que acredita em Deus fica, como assim, né? Tá em Provérbios que o temor é o início da sabedoria, né? Muitos dizem que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, quando perdeu o temor a Deus, perdeu a sabedoria.
Então tem gente que fala, mas Deus vai se vingar de mim, Deus é vingativo, né? O Deus do Antigo Testamento é vingativo. Eu já refleti muito sobre isso e eu queria passar a minha visão, que ela pode ser igual à sua ou não. Então, assim, eu tenho uma visão, eu estudei muito, raciocinei muito sobre esse tema por muitos anos. Eu cheguei à conclusão que na antiguidade eles falavam de forma mais simples, então eles falam temor a Deus de forma geral. Parece que é uma mistura de medo de Deus, né? Mas eu pensando, esse temor a Deus é algo na teologia, eu acho mais complexo do Deus de Abraão. É você chegar à compreensão que Deus, além de criador do universo, tem todo o poder, né? Várias escrituras do Deus de Abraão falam que ele é o Todo-Poderoso. O que isso quer dizer? Deus ele não só cria, como ele governa o universo. Então, um decreto de Deus, todo o universo cumpre. Então, por exemplo, você está vivo não é porque você faz cara feia, porque você... Entendeu? É porque Deus quer que você esteja aqui. Eu estou aqui até a hora que Deus está afim que eu esteja aqui. Então, assim, quando você chega nessa compreensão que Deus existe e que se você pecar, você vai estar ofendendo a Deus, isso é o temor a Deus. É o temor da justiça divina, na verdade. Quando os religiosos, espiritualistas, teólogos falam temor a Deus, não é para você ter medo de Deus. É para você, se você chega numa compreensão mais iluminada de que assim, caramba, se eu pecar, a justiça divina vai me pegar. É isso que é questão de temor a Deus. Deus, ele não vai se vingar de você, mas o castigo de Deus, ele existe, mas não é de Deus. Por exemplo, muita gente chama de pragas do Moisés, do faraó. Não. O Deus dos egípcios e dos judeus era o mesmo. O que Deus faz é julgar o universo. Então, por exemplo, os Estados Unidos estão na hegemonia mundial hoje, por quê? Porque Deus permite. Assim como Roma dominou o mundo por 1000 anos. Você fala, nossa, quem que domina? Como é que o Império Romano foi tão poderoso? Portanto, porque Deus permite. O poder da terra vem do poder do céu, vem de Deus. Então, tem gente que acha que Deus só é questão religiosa. Não. Deus comanda as artes, a ciência, a cultura, a política. Então, Deus ele comanda o universo. Quando você chega nesse tipo de compreensão, você fala, meu Deus, se eu pecar, a justiça divina vai me pegar. Isso é o temor a Deus. Você começa a ter medo de pecar para desagradar a Deus. É esse sentido que tem, na minha opinião, posso estar errado, você pode ter outra opinião, e tudo bem, segue o jogo, segue a vida. Mas o temor a Deus é assim, se eu pecar, a justiça de Deus vai me pegar nessa vida ou na eternidade, ou se você acredita numa vida só, não interessa. Você fala, meu Deus, se eu pecar, eu vou estar em dívida com Deus. E Deus cobra. Então você fica assim, caramba, eu vou tentar ser o melhor possível que eu posso ser. Isso é o temor de Deus, que é a sabedoria. Você fica assim, não é que você fica... Deus não quer que você fique, ai meu Deus do céu, né? Acha que tudo é punição de Deus. Não. O temor a Deus, que é o início da sabedoria que se fala na Bíblia Sagrada, né, de Jerusalém, a Torá, é assim, você fala, pô, se eu pecar, a justiça divina vai me pegar em algum momento, eu não sei quando, mas vai. É esse sentido de temor a Deus, na minha opinião, que te traz segurança, sabedoria, você fala, não vou fazer isso, desculpa, perdão, entendeu? É o medo do juízo final do Deus de Abraão, porque Deus, ele também é criador, ele ama nós, ele é o nosso pai, Hashem, Alá, é nosso pai, mas ele, não é que ele castiga os filhos, mas Deus criou o universo com uma justiça divina perfeita. A justiça da terra, às vezes, pode errar, mas a justiça espiritual divina de Deus, ela não erra. Então, se você pecar, Deus o universo vai estar gravado de alguma forma no universo, e aquilo vai ser usado contra você no juízo final. Então, o temor a Deus é assim, eu vou tentar ser o melhor que eu posso. Isso é o temor a Deus que te eleva. Não é para você ficar
amedrontado, atemorizado, no sentido assim, ai meu, pelo amor de Deus, sei que. Não, Deus ele te ama, ele é um pai, mas Deus também é justiça, ele é um juiz do universo. E vou falar uma coisa, segundo várias doutrinas religiosas, Deus de Abraão, Deus ele é misericordioso, ele é justo, amoroso, bondoso, são atributos de Deus. Então ele ama a gente, criou a gente, mas tem coisas que Deus não... Ele fala, eu não vou entrar nisso daí. Por exemplo, livre-arbítrio. O ser humano ele pode seguir o bem ou o mal. Então Deus, ele fala, é entre vocês, filhinhos. Se você fizer o bem ou o mal para alguém, vocês têm que se ver entre vocês. Então, o livre-arbítrio, o perdão e o amor, Deus não fala assim, eu vou juntar esse casal, né, pá. Não. O amor é uma força misteriosa do universo que une as pessoas e o ódio afasta e destrói. Então, assim, Deus está acima do bem e do mal, mas ele não interfere no livre-arbítrio. Então Deus ele vai te inspirar, ó, não faça isso, não faça o mal. Deus ele vai tentar te persuadir, que a gente tem Deus dentro da gente e está externamente no universo todo, ninguém entende exatamente, mas nós temos a presença divina e a presença maligna dentro de nós mesmos. Deus vai falar, não faça isso, não faça isso. Só que Deus ele tem um limite. Por exemplo, o faraó, Deus tentou, mandou lá as pragas, não foi Moisés, foi Deus. Mandou as pragas para mostrar o poder de Deus e o faraó, está escrito na Bíblia, ficou com o coração duro, falou, não vou soltar os hebreus. Então assim, Deus ele tenta te convencer, mas se a pessoa não quiser perdoar, se ela perdeu o amor de alguém, ou livre-arbítrio, perdão e amor, isso Deus não interfere. Então assim, não adianta falar, ai meu Deus, faz alguém me amar. Agora foi negócio, né, a festa católica, a festa de São João, né, no caso dos católicos, tal, de unir, querer um parceiro, isso não existe. O amor, ele é uma força do universo que Deus não interfere. Então, você amar alguém é inexplicável. Deus não interfere no amor. Não adianta eu falar, eu quero contra alguém. Não, vai acontecer ou não vai. E o amor, ele começa ou acaba de forma inexplicável também. E o perdão também. Se uma pessoa, um ser do universo não te perdoa, Deus não tem o que fazer. Por isso que Jesus falou, se você tem alguma coisa contra algum irmão, vai lá e peça perdão o mais rápido possível. Né? Porque Deus deixa que os seres do universo se resolvam entre si. Perdão, amor e livre-arbítrio. Entendeu? Então, o temor a Deus é assim, se eu fizer o mal para alguém, o próximo, esse próximo pode não me perdoar ou pode, e a coisa fica aí. Se você acredita em várias reencarnações, há relatos de centros espíritas renomados, né? Eu não vou citar, mas há relatos de sessões espíritas que o espírito fala, não, está 300, 500 anos perseguindo um inimigo espiritual. O cara fala, tem gente um espírito que falou lá no centro, por exemplo, centro de Mesa Branca, né, Deus de Abraão, o espírito falou, não, eu fui escravo, ele me bateu, não perdoou, estava 500 anos, várias vidas, perseguindo a pessoa, não perdoa. Tem gente que não perdoa, e se você acredita em várias vidas, às vezes um inimigo espiritual, é isso que Jesus, na minha opinião, fala de você ter a vida eterna em paz, porque se você arruma um monte de inimigo em terra, em vida e depois espiritual, você fica com aquele monte de gente te perseguindo. Isso não é vida eterna, isso é um sofrimento eterno. Então não é que Deus castiga, mas se você faz o mal para o próximo, ele pode correr o risco de não te perdoar. E se você acredita em outras vidas, aquilo vira uma coisa perder de vista. Você perde aí sua, sei lá, a eternidade toda aí com um monte de problema. Então assim, bom, voltando ao assunto principal, que é o temor a Deus. O temor a Deus é o quê? Aí você entende a importância das escrituras,
O que eu já falei aqui, dando a entender, parece que alguém pode interpretar mal, que eu não respeito religiões, tal. Eu falei que acredito em Deus e nos profetas. Mas as religiões, os padres, os pastores, bispos, ministros, eles têm um papel importante na comunidade, que é passar a palavra de Deus aqui na Terra. Então você tem que ter um carinho muito grande, mas você tem que ter em mente. Se você está no seu íntimo, assim, um padre, um líder religioso, a sinagoga, o rabino, o ayatolá, qualquer um, o imã falando assim, alguma coisa, você fala, peraí, na Torá, no Novo Testamento, no Corão, não está assim não. Eu acho que Moisés, Jesus e Maomé falou uma outra coisa. Você não precisa brigar com o seu líder religioso, porque é chato, né? Você não vai chegar, você não tem autoridade igual Jesus chegou na sinagoga falando, você não vai dar, você vai ser expulso do seu templo que você frequenta. Então, fica no seu íntimo. Você fala, isso aí eu não concordo, fica para você, entendeu? Já fui em igrejas e as pessoas ficam discutindo, sai brigas até feias entre os próprios irmãos, às vezes da própria religião. Você fica lá debatendo e pega até uma inimizade ali dentro e não é legal, entendeu? Eu já dei minha opinião, eu falei, não, quem quiser saber minha opinião, vê no meu canal Chester News lá. Eu não discuto religião, política, pessoalmente com ninguém. Às vezes eu já vi pessoas que são fãs do canal Chester News, eu não sei, mas tem alguns fãs do Chester News. O canal é pequeno, mas já encontrei pessoas, nossa, eu quero conversar. Eu falo, desculpa, obrigado por seguir meu canal, mas eu, pessoalmente, as pessoas se frustram, porque realmente eu não falo com vizinhos, amigos, conhecidos, desconhecidos, eu não converso sobre religião e política, pessoalmente, porque todo mundo está extremista, polarizado. Se você conversa com alguém, as pessoas não trocam mais ideia por causa disso. Se você não bate perfeitamente ali a opinião com a da pessoa, dá problema. Às vezes até início ali de confronto físico. Então eu evito dar minha opinião assim pessoalmente ou num tempo. Eu guardo para mim. E eu recomendo você fazer a mesma coisa também. Porque hoje em dia, você no local público, sei lá, discutir religião, política, ideologia, não pode ser com qualquer um. Você tem que ser um amigo que você confia. Mesmo que você, por exemplo, se é de extrema direita, o cara é de extrema esquerda. Mesmo que vocês se respeitem, é uma coisa arriscada. Porque a pessoa ela pode ter um ressentimento de você que você não sabe. Ela se coloca como sua amiga, mas às vezes te odeia. Por exemplo, você fala, eu já fui, sei lá, eu sou bolsonarista. Aí você conversa com um petista, ele é teu amigo, tá lá, pá. Assim, eu não tenho, eu converso com pessoas de todas as ideologias, religiões, mas às vezes você tá de boa ali e a pessoa não. Então, tomem cuidado aí com essas questões. E eu queria deixar um apelo. Se você está indo pelo caminho do extremismo, da polarização, do ódio, não faça isso. Em relação, resumindo, ao temor de Deus, é isso. Não é Deus que vai te castigar, assim como igual a praga do Egito lá, não. O temor a Deus é você falar, se eu pecar contra meu irmão, contra o próximo, esse próximo pode não me perdoar, eu posso ter um problema espiritual e a justiça divina não falha. O temor a Deus é o temor à justiça divina. E Deus ele não faz o mal, ele te ama, ele é seu pai espiritual. Mas Deus é um juiz também. A gente não sabe se está vivendo, se já passou, se ainda está no meio do juízo final. Ninguém sabe, está no Apocalipse, ninguém sabe a hora, o momento, nem o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, voltar na segunda vinda, ele não vai saber se está vivendo, já viveu, já passou, vai vir. Só Deus sabe o juízo final, a data. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você acredita em Deus, segue o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, ou você acredita só em Deus e não segue nenhuma religião, tome cuidado, que o juízo final é uma coisa séria. É a sua vida espiritual. Se você acredita em Deus, acredita em que você tem uma alma eterna, o temor a Deus é assim, eu não posso pecar e fazer besteira porque a justiça divina vai me pegar. Você não tem medo do seu pretenso inimigo, tem que ter medo, temor a Deus, porque é Ele que vai te pegar e vai te fazer justiça contra você.
E é feio. Então você não tem que ter medo do seu inimigo, quem acha que está contra você. Tem que ter medo, temor a Deus. É esse sentido. Caramba, se eu pecar, estou desagradando o Pai, o Criador e o Governador do Universo. Aí você fala, meu Deus, não vou fazer isso. Esse temor te protege. Eu não estou com a Bíblia de Jerusalém, eu levei lá para outro lugar, não está aqui, mas tem um Provérbios, qual que é o número? Não lembro direito. Desculpem que para guardar número, eu cito a Bíblia, o Torá, tudo, mas não costumo guardar número. Mas é isso. É esse sentido, na minha opinião. Se a sua opinião for diferente, segue o jogo, normal. Eu falei a minha opinião. E em ciências humanas, é normal. Deus criou o ser humano assim. Você não pode achar que a sua verdade é a verdade para todos. Isso dá problema. Em ciências humanas não existe certo e errado. No direito, por exemplo, um juiz vai ter uma decisão, o outro juiz vai ter outra. E ali cada um fez o melhor dentro das possibilidades daquele momento. E tá certo, não tem uma decisão certa ou errada. Em direito, sociologia, ciências humanas, espiritualidade, não existe certo e errado. Eu já vi líderes religiosos, judaicos, cristãos, islâmicos falando, não, fulano tá errado. Que errado, cara? Não tem ninguém errado em religião, em espiritualidade. Se aquela minha interpretação me serve para mim, perfeito, acabou. Se você vê esse vídeo e não concorda com o temor a Deus, você acha que Deus ele é vingativo, te castiga, serve sua opinião para você, fica com ela para você. A minha é no sentido assim, eu acho que é justiça divina. O temor a Deus é falar, caramba, se eu pecar, Deus vai me cobrar. Então você não tem que ter medo do seu inimigo, de ninguém. Você fala, puta, se eu fizer besteira aqui, papai vai atrás de mim. E aí, esse é o temor a Deus. Você não tem que temer a ninguém aqui na Terra, mas tem que temer a Deus, porque ele cobra. E quanto mais elevado espiritualmente você for, ou você achar que é, se você realmente for elevado espiritualmente, pior ainda. Deus vai cobrar muito mais, porque quem a muito foi dado, muito será cobrado. Então tomem cuidado, quanto mais elevado espiritualmente você for, o erro menor é mais pesado para você. Tem isso também. Tem muita gente que acha que é elevado espiritualmente, que é legal, que é bonito. Não é não. Se você tiver muito conhecimento e for realmente uma pessoa iluminada e elevada espiritualmente, o preço espiritual das coisas para você é maior. Então, tomem cuidado. Deus, ele pune também conforme o grau ali da pessoa, tanto material, intelectual, espiritual. Deus conhece você mais do que você mesmo. Tomem cuidado. Isso é o temor a Deus. Putz, se eu errar, Deus vai atrás de mim. E aí, meu amigo, é igual está no Alcorão, a escritura sagrada dos irmãos islâmicos. No momento do juízo final, meu, Deus vai te julgar e não tem advogado. Ele dá no Corão, não tem advogado nessa hora não, meu amigo. No juízo final, Deus vai pesar a sua alma, o bem e o mal que você fez, não sei quantas vidas, numa vida só, depende da sua crença. Vai ser pesado. E essa palavra é pesada mesmo. Pesado, você vai ser pesado a sua alma. E é pesado o julgamento final. Eu não sei se eu já passei ou não, mas pelo que está nas escrituras, o juízo final não é brincadeira de criança não. Não é legal. Quem já passou por algum tipo de julgamento, aqui da terra mesmo, da justiça da terra, é pesado. E o julgamento de Deus é mais pesado ainda. O Alcorão Sagrado, o último testamento dos grandes profetas de Deus de Abraão, fala, o juízo final é pesado. O que você fez de errado e certo, Deus, o próprio Deus vai te julgar. Não é, ninguém sabe como isso, não é que você vai estar lá espiritualmente no tribunal, a gente não sabe os detalhes, mas você vai ser julgado por Deus. E aí esse é o temor de Deus. Você fala, eu não vou pecar, porque quando vier o juízo, não sei quando, coisa é feia. Então o temor de Deus é isso, é o medo da justiça divina. E da onde vem o temor? É o pecado, entendeu? Então você não tem que ter medo de ninguém na terra, ninguém.
Mas você também não pode ser ousado e tolo, igual o próprio Provérbios fala. A sabedoria é você ser precavido. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não, gente. Estou falando que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas do Deus de Abraão, falam pra gente. Eu não sou perfeito, não. Eu erro pra caramba mesmo. Eu até peço desculpa pra Deus, porque eu erro muito. Todo mundo erra muito. Porque a gente tem que tentar errar menos possível. Esse é o temor de Deus. Ele protege você. Deus, ele não quer que você crie vários inimigos espirituais ou na terra. Não quer. Mas ele não vai fazer nada. Ele vai tentar te persuadir. Mas se você estiver obstinado na própria imbecilidade, idiotice, ignorância, na linguagem bíblica eles chamam de tolo, né? Tolo é o contrário do sábio. O sábio, ele usa sabedoria. A gente é tolo. Em vários momentos até. Então, quanto menos tolo a gente for, mais sábio a gente vai ser. E quanto mais temor da justiça divina a gente tiver, você vai ter mais medo de pecar. E aí mais do bem você vai ser. Então, temor a Deus, na minha opinião, é assim. Se você tem outra opinião que serve para você, de boa. Tranquilo também. É isso. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. E se vier a Santos, vá no Monte Serrate, que é o nosso... É uma vista que você... Nossa, é lindo lá. Eu tô assim... em choque de tão bonito que é lá. Mimi! E a Mimi tá aqui querendo aparecer no final. Mimi! Que é a minha panterinha, a gatinha mais bonita das galáxias. Ó, Mimi, fala tchau pro pessoal do Chester News. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Muita paz, muito amor, muita iluminação para você, para sua família. E vamos que vamos aí, segue o jogo, né? Se eu ofendi alguém, eu peço perdão. E vamos tentar ser cada vez melhor, gente, porque não tem outro jeito. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. E fiquem todos com o nosso Pai Celestial, que guarde a todos nós. Amém.